dinheiro pelo dinheiro, poder pelo poder e vaidade compõem o trio responsável pela miséria humana. Ninguém almoça ou janta 2 vezes por dia. Já muitos não fazem nenhuma refeição completa diariamente. Ninguém usa 2 carros ou 2 relógios ou veste 2 camisas. Vamos olhar um pouco para os lados, para baixo e um pouco para trás? Pense nisso. Nós somos o canal 48.hf, a TV Sol de Indaiatuba. Estamos desde julho de 1996 no ar, há mais de 27 anos. E, além do canal aberto, gratuito, digital, estamos também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, onde a nossa programação pode ser vista qualquer hora do dia, da noite, qualquer dia da semana, no endereço TV Sol 48, do Facebook, Instagram e YouTube. Além do mais, nos apresentamos, especialmente a bancada do Papo Sol, todos os dias da semana, no canal 8 da Operadora Claro, Operadora a Cabo da cidade. E, nesta oportunidade, recebemos alguém que é do ramo, que é jornalista, que veio aqui participar de um bate-bola, que nós vamos saber daqui a pouco, e também vamos aprender com a nossa ilustre convidada de hoje, que é a jornalista Fernanda Otero. Jornalista, seja bem-vinda à bancada do Papo Sol. Muito obrigada, deputado. Indaiatubana de coração, é uma alegria enorme voltar à casa. Voltar à casa, que legal, hein? Você anda meio desguaritada, como a gente falava antigamente, né? Onde é que você foi parar ultimamente? Ultimamente eu estou vivendo na Irlanda, em Dublin. Em Dublin? Yes. Mas Dublin. Você foi lá em função do uísque, em função do quê? Então, acho que eu fui em função da Guinness, porque quando eu cheguei em Dublin eu bebi ainda. Aí eu tive que voltar para São Paulo, tive que voltar para o Brasil, porque eu não queria ficar indocumentada. Eu cheguei em Dublin para estudar, para ser uma falante, né, da língua mesmo, porque a gente tem que se apropriar, você tem que viver Dublin? A língua. Você tem um conhecido, um amigo, como é que você pescou isso daí? Bom, eu estava vivendo um momento meio tumultuado, né, pessoal, particular, e por um conselho da minha analista, ela sugeriu, porque você não sai do Brasil, talvez seja um bom momento para você sair do Brasil. E eu queria muito falar de verdade, né? Desde sempre, desde a minha adolescência, eu queria muito falar inglês mesmo. Eu já era formada, já tinha uma graduação. E daí comecei a pesquisar e as possibilidades em outros países eram muito mais difíceis do que as facilidades que Dublin oferecia. Portanto, eu acabei escolhendo ir para a Irlanda. Cheguei na Irlanda em fevereiro de 2016. E você mora onde lá? Eu moro em Dublin, no melhor bairro de Dublin, em Ranelagh. Você mora num apartamento? Você mora sozinha? Eu moro num estúdio, né? Numa kitnet, que a gente poderia chamar de kitnet. Kitnet, o estúdio que chama aqui também. É um estúdio de 12 metros quadrados. 12 metros quadrados. Mas eu sou muito sortuda, eu sou muito afortunada, porque o meu estúdio ele tem uma entrada independente, e então eu tenho um quintal só para mim. Isso é um privilégio. É um privilégio gigantesco. Então, eu tenho o meu pé de bambu, eu tenho o meu pé de flor, eu tenho minhas flores, eu tenho as minhas plantinhas que eu posso ali, eu tomo um sol à tarde, é muito agradável o lugar onde eu moro. E é um prédio antigo que tem mais de 200 anos, então o meu aluguel também é muito razoável. Que população tem Dublin? Tem por volta de 1 milhão de habitantes. Será que deve ter 1 milhão? Nem sei, porque o país inteiro eu costumo dizer que eu moro na Irlandinha, porque é um país pequeno, a gente tem 5 milhões de habitantes. 5 milhões de habitantes. Pela primeira vez, desde a grande fome que afetou a Irlanda, que ela foi atingida pelo colonialismo, né, britânico, pela primeira vez Dublin conseguiu passar a marca de 5 milhões de habitantes, porque eles perderam 2 milhões de habitantes para a fome, e também muitos emigraram, vieram para os Estados Unidos. Tirou o time de lá. Então, a Irlanda é um país muito pequeno. Agora eu fiquei confusa, não sei se é 1 milhão. Mas tudo bem. Enfim. É só uma curiosidade da Sim, história é bom da que Irlanda. a gente fale. Eu não podia deixar de perguntar. E tem 80 mil brasileiros, viu, deputado, vivendo na Irlanda? Pois é, eu vejo que tem muita gente aqui de Indaiatuba, inclusive, que mora lá. Muita gente. A gente tem um programa de rádio que chama Pindorama Terra Brasilis. A gente faz ativismo social, a gente protesta contra impostos, a gente protesta pela segurança dos brasileiros, a gente protesta... E esse programa de rádio, você fala um pouco de português também? Eu falo, eu apresento em
em português e em inglês, né? Ah, Tenho português? convidados em inglês e tenho convidados em português Ah, também. é? Numa rádio comunitária, de fazer propaganda, chama Dublin South FM. Que legal. E dá para ver na mídia social também. Dá tá? para ver, tem no Mixcloud, eles estão no Mixcloud. Que legal. Mas fala uma coisa, Fernanda, você é mineira, né? Uhum, nasci em Belo Horizonte. Belzonte. Belzonte. E veio para São Paulo por quê? Minha família, minha mãe tinha essa natureza, acho que eu herdei dela, né? Essa natureza de viajar. Minha mãe gostava muito de viajar. A minha infância, grande parte da minha infância, a gente passou dentro de uma Kombi, viajando entre São Paulo e Belo Horizonte. O que ela vinha? Mascatear alguma coisa? Comprar alguma Pois coisa? a minha mãe vendia isso daqui, ó. Esse era o produto é? que ela negociava, exatamente. Dona Dora. Beijinho, mãe, te amo. Então, eu lembro dessas viagens e a gente sempre viajou muito. E daí a minha mãe vivia entre São Paulo, Belo Horizonte. E ela vinha nas editoras de São Paulo pegar livro, é isso? Eles tinham o próprio trabalho deles, a própria editora deles, do meu pai e da minha mãe. Ah, é? Trabalhavam com livros infantis. E daí isso despertou em mim aquela familiaridade, aquele aconchego, né, de viajar muito. Eu gosto muito de viajar, eu já morei em muitos estados, em muitos lugares diferentes. Então, essa coisa de ter nascido em Belo Horizonte, eu às vezes brinco que foi um acidente geográfico, porque eu sou mais paulistana do que mineira. Nem o sotaque eu preservei, que é uma grande frustração minha, é um desvio do meu caráter, porque eu adoro mineirês. E eu não falo mais mineirês, Não infelizmente. Fala Não falo mais não mineirês. tem sotaque, não. E fala uma coisa, você fez a faculdade onde? Eu fiz em Araraquara. Araraquara. Araraquara, Eu sou pós-graduada pela Universidade de Araraquara, Uniara. E sou Universidade graduada de Araraquara, né? pela Oswaldo Cruz, minha primeira graduação. E em função dos livros, você achou que o jornalismo seria uma coisa interessante? Meu sonho, eu tinha 2 desejos quando eu era criança. Eu queria ser médica. Fracassei completamente, porque eu trabalhei como cuidadora há algum tempo na Irlanda, o que me ensinou muito sobre o gênero humano, não só pela comunicação, pela língua, aprendi muito demais com os meus clientes adorados. Inclusive, nesse outro livro aqui, tem uma dedicatória para um dos meus clientes, para 2 dos meus clientes. E eu queria ser médica, mas eu não consigo, eu não tenho muita habilidade com o sangue, descobri isso depois desse trabalho que eu fiz. Mas eu tinha um outro sonho que era ser escritora. Eu sempre sonhei. Escritora. Eu queria ser escritora. Esse era o meu grande desejo da minha adolescência, da minha vida. E eu era muito boa em redação, eu tinha boas notas, eu escrevia bem. Então, eu sempre desejei seguir esse caminho. E você foi descobrir a nossa Indaiatuba quando, hein? Eu me apaixonei por um indaiatubano maravilhoso. Eu fui buscá-lo no aeroporto, foi amor à primeira vista. Você foi buscar no aeroporto em troco do quê? Fazer um favor para o meu ex-chefe, atendendo, trabalhando. Fazer um favor para o seu chefe. Para o meu ex-chefe, O meu ex-chefe falou, olha, vai chegar aí um maestro, eu nunca tinha visto um maestro na minha vida, né? Foi a primeira vez que eu vi um maestro na minha vida. Na hora que chegou aquele homem, eu falei, nossa senhora, socorro. Me apaixonei assim, foi amor à primeira vista, me apaixonei. Você viu aquele gato tal de Marcelo Antunes Martins? O próprio. Marlon Martin. Tem gente que conhece ele como Marlon Martin. Me apaixonei e daí eu vim para Indaiatuba, vou atrás, né? Fazer o quê? A gente segue, né? O amor é isso. Eu era jovem, nova, tinha 24 anos. Você veio com filho e tudo? Com filho e tudo. Já veio com filho e tudo. De mala e cuia. E esse seu filho parece que é músico hoje. Meu filho é um excelente músico, herdou do pai Em esse função talento. do Marcelo, é? Foi, completamente. É? Completamente. A minha família, assim, o meu pai, ele era muito talentoso. E ele está onde hoje, o seu filho? Meu filho tá na Irlandinha, tá lá em Dublin. Eu estou no Brasil tá e lá ele em tá lá. Dublin? Ele tá lá, ele foi para lá e, nossa, recentemente ele tocou para um músico que chama Ginga, que foi uma experiência incrível, foi super elogiado por esse grande musicista, né? Ele é instrumentista, ele é bem renomado, reconhecido, ele tem feito muitas apresentações, ele tem uma banda aqui em Indaiatuba que chama Panapaná, Oi Panapa Amigos, a Panapa Mãe, está na Panapa TV Sol. Então, ele é um menino muito talentoso, muito bom. Ele está em Dublin, assim, temporariamente ou está meio instalado lá mesmo? Não, ele está passando uma temporada porque ele quer guardar um dinheiro para comprar um instrumento. Então, é isso que ele está fazendo. Que instrumento ele toca? Ele toca guitarra, 7 cordas e violão. Ah, é? Violão de 7 cordas e guitarra. Ele é muito bom, ele é muito competente. Que legal. É. E você tem uma história interessante na vida política brasileira dos últimos
30 anos, sei lá, Perto disso, mais ou menos por aí, né? mais ou menos por aí. E você começou na política com quem? Olha, pelas mãos do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Foi o meu primeiro emprego... Pela POESP? A POESP. Foi o meu primeiro emprego registrado em carteira. Porque eu sempre trabalhei, desde os 13 anos eu trabalhei. E quando veio o Plano Collor, eu estava trabalhando em São Paulo e a gente ia ser registrado, mas aí o Plano Collor acabou com a nossa farra. Não consegui nenhum registro, tirei a minha carteira para fazer, não consegui. Algum tempo depois eu passei no meu primeiro curso superior, que foi letras, para fazer na faculdade do Quércia, né? Que era o Quércia o dono, da sogra, a sogra do Quércia que era dona da universidade em Araras. Uhum. E eu não conseguia pagar a mensalidade, porque era muito cara demais. Naquela época não tinha nenhum programa social que pudesse oferecer. Não tinha nenhum programa para agasalhar esse pessoal que ficou abandonado a vida toda. Foi uma geração, Sim, mais de uma geração. Inteira. Eu me formei, eu tinha perto de 40 não tinha anos. Pegar. Não tinha, não tinha. Então, se fosse de periferia, preto, negro, sem chance alguma. Completamente. Não existia meritocracia para essa classe social. E eu fazia parte desse grupo e eu não conseguia. Aí apareceu essa vaga para trabalhar na POESP. Eu passei por um processo seletivo rigorosíssimo, porque imagina, trabalhar com professores. E daí eu consegui a vaga e fui trabalhar na subsede de Araras. E eu lembro que a Bia Pardi, grande deputada que o senhor deve ter... foi deputada, foi nossa colega na Assembleia. Exatamente, foi deputada junto com o senhor. Ela esteve lá fazendo uma campanha e eu me encantei pelos cabelos brancos daquela mulher. Ela era muito segura. Aguerrida, ela era inteligentíssima. Beijo, Bia, também. Bia articulada. Foi uma grande personagem. Uhum. E daí eu fui trabalhar na POESP e depois de um tempo eu acabei me transferindo para São Paulo. Ainda na POESP? Ainda na POESP. Meu primeiro e único emprego de carteira. É basicamente o único registro. Eu tenho outro registro aqui numa empresa de Indaiatuba, mas eu tenho só 2. Na minha carteira profissional inteira, de iniciativa privada. Que a POESP não é bem uma iniciativa privada, enfim. E daí eu perdi o emprego, porque eles fizeram umas mudanças, eu fiquei desempregada e fui montar uma barraca de produtos mineiros, de pedras preciosas, essas coisas na Praça da República. E começou a campanha dos sindicatos bancários. Os sindicatos bancários estavam em campanha para a sua eleição. E conhecia alguém que falou, olha, aquela moça pode nos ajudar. E eu fui trabalhar na campanha dos sindicatos bancários, que eles estavam em campanha, né, para a eleição, do processo de eleição. E através de outras pessoas, veio o convite para trabalhar no gabinete desse grande homem. Desse cara aqui, que está aqui nesse livro. Que nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar para falar agora dos livros e desse livro que está acontecendo em Indaiatuba, o lançamento dele aqui na praça. Até já com a Fernanda Otero. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados, mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. O Consimares convida você a fazer a sua parte, com essa atitude simples no seu dia a dia. Comece a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos, ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no descarte de resíduos.
apresento a vocês o Residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro Du Tonin e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o Residencial Mariana Maria, que está localizado próximo ao SP-75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Ô, Fernanda, fala. E aí, sindicatos bancários, Isso. o Chiquem já era deputado? Já era deputado. Já era deputado. Estava no seu segundo mandato, candidato à reeleição. E aí você foi ajudar nessa campanha dos bancários? E acabei conhecendo a equipe que trabalhava com o Gusquem, eles me convidaram para... Porque aí no ano seguinte a gente já ia ter a campanha eleitoral, que era em 1994. E daí eu fui... Eleição de 94. E daí eu fui... Ele tinha escritório no Anhangabaú. Com o Fernando Henrique foi eleito presidente. Exatamente. Eu conheço os 5 últimos presidentes do país. O senhor acredita? Que coisa fantástica. Os 5 últimos... Conheço. Desde Collor, Fernando Henrique... Collor, sim. Fernando Lula. Henrique, Itamar Franco, José Sarney. 6, né? A Dilma, presidenta Dilma e o presidente Lula. 6, pois é. Estive perto de todos. O homem que mais me chocou, eu preciso falar uma coisa para o senhor, foi Inocêncio de Oliveira. Quando Inocêncio de Oliveira. Lembra dele? Quando eu vi Inocêncio de Oliveira na primeira vez, eu fiquei chocada. Porque eu só vi aquele homem na televisão. Tudo foi um encantamento quando cheguei em Brasília, né? Eu tinha 23 anos para 24 anos. E era tudo muito fantástico, porque a gente saía da telinha mágica da televisão para aquilo realmente, né? Luiz Eduardo Magalhães, Carlos, o Toninho Malvadeza. O próprio Antônio Carlos. Antônio Carlos, perdão. Luiz Eduardo era o filho que morreu depois. Então, assim, foi uma experiência muito fascinante, assim, meio conto de fadas. Porque o Gusquem, na verdade, eu conto para as pessoas que ele me viu assim na multidão e foi como se ele tivesse apontado o dedo. E ele fez isso para outras pessoas, não só para mim. O livro comprova. A gente foi retirado assim do lugar comum. A gente deixou de ser ordinário para ser extraordinário. E foi pelas mãos do Gusquem. Quer dizer, você participou da campanha, reeleição do Luiz, e depois trabalhou no gabinete, em Brasília. Fui para Brasília. Ele foi um operário da política, não foi? Completamente. Como é que você define o Gusquem, a trajetória dele? Porque depois ele chegou até a ser ministro, ele foi ministro das comunicações, né? Sim. Ele foi ministro das comunicações ou da SECOM? Ele foi da SECOM. Da SECOM. Secretaria de Comunicação. Da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que é o órgão federal que interage com o mundo político, com o mundo, com as pessoas do Brasil inteiro, para trazer as informações do governo. É o órgão mais importante, É muito importante, que agasalha, inclusive, a EBC, exato, a Empresa Brasil de Comunicação, a Rádio Brasil, e nós somos afiliados aqui da TV Brasil. Sim, Nós retransmitimos 24 horas por dia a TV Brasil e inserimos a nossa programação local, que você está participando agora. É difícil definir o Gusquem em uma única palavra, porque se o senhor... todas as coisas em que ele se envolveu, ele fez mais e ele fez melhor. Começando pela presidência nos sindicatos bancários, que realizou a maior greve de 1985. Quando se elegeu deputado, foi o deputado que atuou, as mulheres, né, assim, da minha idade, elas lembram que a gente tinha aposentadoria especial, um projeto do Gusquem. Depois ele se transformou em ministro da Comunicação e ele repaginou, mudou a maneira como o governo federal se comunicava, primeiro inserindo a diversidade brasileira na imagem da comunicação institucional, porque era uma coisa que ele dizia, a gente tem que estar representado. Coisa só de branquelos? Exato, então a gente tem que estar representado, porque esse é o nosso Brasil. Então, tudo que ele fez, eu acho que ele foi grandioso e ele foi extremamente digno, porque foi uma das maiores vítimas. Metódico, operoso. Ele era um estudioso. Estudioso, né? E eu acho que descobrir processos, né, e implementar maneiras de realizar o melhor
Sim, mas é que a gente, quando fala metódico, tem uma tendência a ter uma conotação negativa. E no caso dele, não. Eu acho que ele sempre dialogava, ele ouvia e ele incluía as pessoas. Então, aquela coisa de construir consenso era um exercício constante que ele tinha e que muito bem sucedido, porque o presidente Lula, se o senhor analisar o discurso do presidente Lula atualmente, tem muito a ver com o nome desse título que a gente está trazendo, que é a Nova Ordem Luiz Gusquem, porque o Gusquem tinha uma visão de mundo muito ampliada, não era uma coisa única, ele tinha aquela coisa holística, macro, como a gente pode transformar o mundo. Mas esse Gusquem está retratado aqui. Como é que vocês montaram isso daqui? Quem que ajudou nisso? Foi uma ideia da minha cabeça. Da sua cabeça? Mas você distribuiu o serviço para um monte de gente aí. 67 pessoas. 67 pessoas? 67 autores, 67 autores num livro? Exatamente. Mas como é que você Olha aqui, ó, estão todos aqui na contracapa. Como é que você administra essa tropa de choque? Então, em 2021, durante a pandemia, a gente fez uma homenagem para o Gusquem, com a participação do presidente Lula, com a participação da presidenta Gleisi Hoffmann, que os dois estão se recuperando, graças a Deus também. E daí, naquele momento, surgiu esse desejo de fazer alguma ação que marcasse os 10 anos, porque esse ano faz 10 anos que o Gusquem morreu, ele morreu em 2013. E daí a ideia de fazer isso seria fazer ou um documentário ou um livro. Claro que eu tinha que puxar a sardinha para o meu lado, e eu achei que um livro seria o caminho. Um livro vai ficar registradinho aí. E daí, até um documentário daqui a pouco apaga, mas livro é livro, né? O papel tá, enfim, essa coisa fantástica, encantadora que é o papel. E daí, nessa proposta, veio, então, ao meu conhecimento que o Gusquem tinha escrito uma carta para o presidente Lula, que não tinha sido entregue. Tinha essa dúvida, foi ou não foi entregue? Ele recebeu ou não? Então, a grande motivação primeira do livro é essa carta que o Gusquem escreveu para o presidente Lula, a pedido do presidente Lula, sobre setembro de 2013, que foi junho de 2013, as jornadas de junho de 2013, que foi um período muito dramático para a sociedade brasileira, em todos os sentidos, que foi quando os ratos do porão subiram à margem e aconteceu tudo que a gente já sabe depois. Então, essa motivação de fazer esse documento, dialogar com o momento presente que a gente vive, porque se o Gusquem fazia uma coisa bem, era analisar o momento. Então, se a gente pega o que ele escreveu, até hoje é relevante, deputado. Esse 2013 é uma marca que ficou com uma marca de ferradura, né? Como é que qual a leitura que você faz disso, hein? Olha... Que forças foram essas que, de repente, virou muita coisa de ponta cabeça? Eu não, acho que não tem uma... É difícil, assim, eu não sou socióloga, não sou cientista social, eu sou apenas uma curiosa da história, né? Mas eu acho que as pessoas se fortaleceram nessa possibilidade de se exporem, porque a internet provocou isso. Isso é um pouco fruto do que a gente vê na internet. Né? Porque as pessoas têm coragem de dizer coisas que elas não diziam antes, essa coisa das celebridades relâmpago também deu um pouco de confiança da pessoa achar que ela podia dizer o que ela quisesse, da maneira como ela quisesse. Eu acho que um grande erro que a gente cometeu também foi essa anistia ampla, geral e restrita, porque a partir do momento que o senhor não julgou e não puniu os crimes da ditadura, existem pessoas que ainda questionam se houveram ou não houveram crimes durante a ditadura, que é uma vergonha, assim como tem gente que questiona se a Terra é plana ou não, se existiu ou não uma madeira de piroca e outras coisas por aí. Eu acho que isso fortaleceu esse comportamento que até então a gente tinha vergonha de assumir, né? De se assumir racista, de se assumir preconceituoso, de se assumir homofóbico, xenofóbico. Eu acho que isso, nesse junho de 2013, essas pessoas, aliado a essa facilidade da comunicação e da exposição instantânea... Aproveitar que a porteira estava aberta. Essa foi acho que a grande... situação que a gente acabou vivendo, o que infelizmente nos trouxe... É uma coisa que a história ainda vai poder retratar. 10 anos no tempo ainda é um pouco tempo, mas... Pouco tempo, ainda e que bom que a gente consegue dialogar sobre isso e buscar caminhos alternativos para não repetir os mesmos erros, porque a gente vê que a história está se repetindo de novo, infelizmente. Sim. Né? Coisas que a gente não precisava estar vivendo de novo, a gente está. Tem coisa que a gente nunca imaginava que, de repente, iam ter que ver novamente. Exatamente. Eu gostaria de dizer uma coisa que eu não tive tempo, deputado, que
eu comentei que em 2018 eu tive que interromper a minha passagem pela Irlanda, porque eu vim para Indaiatuba em 2018 para poder fazer esse trabalho aqui. Você está na Irlanda há quanto tempo? 8 anos. Ah, 8 anos É, já? 8 eu achei anos. que era coisa mais recente. Sim. E aí você me aparece e eu fui convidado para o lançamento de um livro desse cara aqui. Fala um pouquinho. Pois é, eu tenho que falar, até porque está aqui na plateia, né, o Antônio. Antônio é Antônio da Cunha Pena. um grande parceiro, eu tenho uma admiração por esse homem. Ele me ensinou a tirar foto, ele tentou me ensinar a tirar foto, então ele não conseguiu. Mas ele me ensinou a escrever. Mas o problema foi ele, não O foi problema você. foi ele. Ele me ensinou a escrever, porque eu, quando eu cheguei para o Padre Chico, eu falei, Padre Chico, eu quero escrever sua biografia. Aí ele olhou para mim daquele jeito, tá certo, tudo bem. Outras pessoas tentaram. Eu falei, eu vou fazer. Ele falou, tá bom. Então, daquele jeitinho dele, que eu sou muito, muito apaixonada, e eu brincava com as pessoas. Uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é que as pessoas entendem. E eu dizia, eu quero casar com o Padre Chico. Continuo querendo casar com o Padre Chico, viu, deputado? É? Não consegui realizar esse feito. E daí, eu disse para o Padre Chico que eu ia escrever esse livro. E esse livro aconteceu em 4 meses, acho. 3, 4 meses. Foi diferente Eu sei que desse. foi um tempo recorde, foi uma loucura isso. Foi. A gente fez muitas E entrevistas. você teve a parceria só do Pena, e o Pena que andou bisbilhotando um monte de coisa. Completamente. Ele sentava comigo, ele ouvia o que eu estava escrevendo e ele corrigia Porque e ele você é apontava. uma admiradora do Padre Chico e o Pena também. Eu sou muito admiradora do Padre Chico. E o Pena também. Porque ele isso me aí. recebeu, ele me acolheu nessa sociedade, foi ele que me acolheu. Ninguém mais me acolheu. Foi ele que abriu as portas para mim, para o meu filho. Ele não teve nenhum preconceito de nada. Aliás, é o jeito dele, né? Então, assim, nesse período de 2018 eu tive a felicidade de fazer esse trabalho e foi muito bom, eu sinto muito orgulho, assim, muito prazer de ter sido a pessoa que contou Porque a o história Padre do Padre Chico, Chico. em um determinado momento, aconteceu mais ou menos em 2013 em cima dele. Total, Né? completamente. Não é? Boa analogia. Em 2013, o Padre Chico é o capeta. Faltou dizer isso, né? De repente, esse livro, parece que o Padre Chico, que estava meio até capenga, aí melhorou, está bem e tal. Ele está bem, graças Tá a bem, Deus. não é? Foi diferente desse processo, porque 67 E ele deu muito pessoas... palpite no livro? Zero. Zero? Eu sentava na frente dele, eu comecei a ler e eu fiz questão de dizer para ele o caminho que eu estava tomando, até que um dia ele chegou para mim e falou, Fernanda, continua, não precisa mais trazer, tudo bem, Tá faz de o que bom você tamanho. acha que tem que ser feito. Porque você pegou lá a história da mãe, das travessuras Pegamos que bem, ele fazia. são trabalhos diferentes, essa De aqui é uma Limeira pra biografia cá mais... e tal, e foi um trabalho assim leve, ficou gostoso de ler. Muito obrigada. Fácil de... É verdade. Porque tem livro que a gente começa a ler, daqui a pouco você põe do lado, daqui a pouco você não lê mais, né? Isso aqui não, você vai e chega ao final, é tão bacana O isso. título é do Antônio, né? É um título maravilhoso, né? Torto por linhas certas. Torto por linhas certas. Uma quase biografia. E o torto quem é? O torto é o Padre É Chico. o próprio padre. Claro, o Padre Francisco. Tortíssimo. E nem isso ele contestou. O nosso malvado favorito, não. Não contestou. Ele não fez nenhuma censura. Mas que legal, parabéns por esse trabalho. Mas vamos terminar aqui com o nosso Guxa. Muito Você obrigada. está com Pois um é, eu bottom estou aqui, aí? deputado federal 1315, era o número dele. 13? 15. 1315. Era o número dele. Isso aqui sobreviveu. Que acabou se aportando aqui em Indaiatuba, está em função da dona Bete, que era A família toda, né, de Indaiatuba, eles são indaiatubanos, na verdade, né? E Gusquem adotou Indaiatuba como... Adotou Indaiatuba, porque a Bete era filha de um amigo nosso, que era açougueiro aqui na cidade e tal, e conheceu o Gusquem e acabou morando para cá, ela está até hoje aí com os filhos e tal, né? Eles têm 3 netos, é uma família muito linda, assim, eu sou muito... E aí, você... disse, conseguir reunir 67 autores nessa obra que Indaiatuba está conhecendo agora, né, nessa semana aqui. Pois é, a gente vai fazer fez esse lançamento e é assim, um orgulho para nós. E não poderia faltar, porque tem 4 autores de Indaiatuba. Quando a gente conseguiu aprovar o projeto do livro, da maneira que a gente achava que o livro deveria acontecer... Como é que você conseguiu acertar o financiamento disso? O financiamento foi simplesmente a impressão. Esse foi o financiamento. Todo o trabalho foi absolutamente voluntário. Voluntário. Todo mundo trabalhou, não ganhou nada. Todo mundo. Porque Quem nem são tão os como, 4 né? daqui? É o Marcelo Antunes Martins. Marcelo Antunes Martins, claro. Claro. O José Carlos Costa, que foi bancário do Banco do Brasil. O Manezinho Santos,
Sim. que trabalhou com o Gusquem, que é um grande, valoroso companheiro, Manezinho. Beijão para você, Rádio 13. E também o Gentil Gonçalves Filho, Gentil que é Gonçalves. um grande Nosso amigo, a quem professor, também amigo, eu tal. tenho muito afeto, porque quando eu cheguei em Indaiatuba, algumas pessoas me acolheram. Padre Chico, Gentil Gonçalves Filho, Luciana Carneiro, Valgério Gianotto. Eu sempre vou agradecer esses 4, porque se não fossem por eles, acho que eu não teria ficado. Isso é uma coisa muito importante, a gente não pode deixar de agradecer as pessoas, né? Então, está sendo lançado lá na Casa do Povo. Na Casa do Povo, exatamente. Não Na podia casa. ter no outro Não melhor. podia ser em outro lugar, né? Casa do Povo. Na Casa do Povo. Que legal. Graças ao deputado, ao vereador Alexandre Pérez, ele que O abriu as Alexandre portas para a ajudou gente. nisso, tá? Sim, Acertar. exatamente. O Alexandre que até já foi candidato pelo PT. Aí, Sim, prefeito. sim. Eu admiro o Alexandre, eu gosto muito dele. Foi na Gosto do luta trabalho aí, está dele, na luta aí até hoje, né? Fernanda, se nós formos ficar conversando aqui, nós precisamos fazer uma série, né? Uma série com a Fernanda Otero. Mas eu vou deixar aquela câmera da TV Sol para você falar o que se quiser. O que se espera desse Brasil? Mas fale antes para mim. E o nosso Brasil daqui para frente? Fale um pouquinho. Qual é a Nossa. visão que você tem? 2024 vai ser o ano do Brasil, né? Eu acho que a partir de 2023, porque eu cheguei na Irlanda e o Brasil era respeitado. O Brasil saiu das trevas, né? A história se repetiu, a gente viveu um período de trevas, de vergonha, de constrangimento, e agora, graças a Deus, a gente está num outro patamar. No ano que vem, o Brasil já vai assumir a presidência do G20, já está Assumiu a presidência, inclusive, do Conselho de Segurança da ONU. Exatamente. Então, assim, 2024 é o ano do Brasil. A gente vai ter grandes eventos aqui. Os olhos do mundo já estão voltados para o Brasil. Então, eu vejo as melhores perspectivas. O Brasil volta a ocupar um lugar de respeito internacionalmente. A gente precisa inverter essa lógica obtusa, colonialista, de que nós ainda somos uma colônia. Eu gostaria muito de ver o Brasil mudando o nome da nossa língua para brasileiro. Eu não falo brasileiro, eu não falo português, eu falo brasileiro. Quando eu vou trabalhar na corte, eu me apresento para o juiz dizendo que sou uma intérprete de brasileiro. I speak Brazilian Portuguese, I don't speak Portuguese. Então, eu acho que o Brasil promete e, graças a Deus e à energia, à vitalidade do presidente Lula, a gente está conseguindo recuperar o lugar que nos pertence pelo nosso povo, pela nossa variedade, pela nossa diversidade, pela nossa Amazônia. Então, eu acho que o Brasil vai Uma coisa que estar eu bem. sempre falo aqui, Fernanda, essa questão de que é uma tradição brasileira e da diplomacia brasileira do acolhimento. Eu entrevistei esses dias duas pessoas que lideram ONGs aqui, que cuidam dos refugiados, de gente do Afeganistão, de gente do Haiti, quer dizer, refugiados políticos, refugiados de terremoto. Isso vai fazer isso aqui muito grande. Você não acha isso? Esse acolhimento, essa diversidade que é uma coisa fantástica nossa, né? Completamente. E essa é a nova ordem que o Luiz Gusquem propunha. Né? Essa era a ideia. A tese dele está publicada, a gente fez questão de incluir, que é um novo modelo de governança. A gente precisa pensar no novo modelo. E o discurso do presidente Lula na ONU, depois que foi aplaudido, foi interrompido 7, 8 vezes para ser aplaudido, ele diz exatamente isso. A gente precisa pensar num novo modelo de governança global. Porque como é que vai ser daqui para frente? Olha o que está acontecendo, olha os botos morrendo na Amazônia, porque a água está superaquecida, né? O que aconteceu no Rio Grande do Sul, poxa vida, será que nem isso toca as pessoas, será que né? o pessoal não desconfia, não? Pois é. Então... Fernanda, eu preciso encerrar. Câmera do meio, fala o que você quiser, pronto. Eu tenho muito orgulho de ser indaiatubana, eu acho que a família Tonin, assim, é muito bom estar com esse povo Tonin, porque é um povo que foi muito importante para a cidade de Indaiatuba. Eu me sinto indaiatubana, tenho muito orgulho de ter que meu filho nasceu aqui. Então, eu desejo que Indaiatuba continue florescendo e continue sendo esse lugar tão especial para a gente. E leiam e conheçam a Nova Ordem Luiz Gusquem, porque é uma leitura que vale muito a pena. É isso, muito obrigada. Essa foi a Fernanda Otero, jornalista experimentada, que viveu momentos especiais da política brasileira, momentos especiais da vida do povo brasileiro. E até do vácuo que tivemos em 2013, que todo mundo ficou meio atordoado. E que as coisas parecem que estão retornando aos trilhos, estão
voltando a um caminho normal, um caminho suave, a um caminho normal. E o Brasil promete. E ela, que vive na Irlanda, que conhece um pouco do mundo, que conhece um pouco de vários estados aqui, que esteve junto do Poder Estadual, na Assembleia de São Paulo, que esteve no Congresso Nacional, captou que o Brasil vai dar certo sim. Ao contrário do que muita gente fala, esse Brasil é nosso e vai ser um grande protagonista em nível internacional. E que está aqui numa missão bacana de prestar um tributo a um grande brasileiro com a nova ordem do Luiz Muxiquem, que está sendo na Casa do Povo de Indaiatuba, a Câmara Municipal. Fernanda, obrigado por sua presença aqui na bancada do Papo Sol. Eu que agradeço. Viu? Muito legal. Deus abençoe. Saúde. Sempre ficar. Obrigada. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho.